Muito bem, estamos iniciando aqui uma entrevista muito bacana para a gente aprofundar esse conhecimento dessa conexão do corpo e da mente. Então, hoje estamos aqui com a Renata Fornari, ela que é facilitadora e coach do método Luiz Reis. Ela é formada pela equipe da Luiz Reis na Califórnia. Seja bem-vinda, Renata, muito obrigado pelo convite, por aceitar esse bate-papo, essa troca de informação, que ajuda muita gente, né? Ai, Rodrigo, obrigada a você pelo convite. Eu fico super feliz de ver essas várias áreas, né, da saúde se integrando e conversando. Eu acho que, na verdade, o paciente, né, é que ganha com essa integração. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Eu gosto exatamente disso, né? Quanto mais pessoas trabalhando em prol, né, em serviço da saúde das pessoas, melhor, né? Então, acho que essa troca de informação acho que ajuda muito. Com certeza, muito bom. Parabéns pela iniciativa mesmo. Assim, eu acho que Obrigado. quem que sai ganhando com esses conhecimentos que, na verdade, eles se complementam, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que se a gente caminhar junto, né, todo mundo na mesma direção, são os pacientes que acabam se beneficiando, né? Com certeza, com certeza. Muito bem. Conte um pouquinho para mim o que é essa filosofia da Luiz Rey. Tá legal. Bom, a Luíse, ela foi pioneira nesse tema da metafísica lá na década de 70, né? Então, ela parte do que hoje, né, muito difundido e muito conhecido como física quântica, até esse nome um pouco mais comercial, lei da atração, a gente cria a nossa realidade. Ela começou a falar isso lá na década de 70, quando ela teve uma doença, um câncer, né? Que ela descobriu em estágio avançado e ela conseguiu se curar sozinha desse câncer, né? Então, ela criou um método dela, né? E esse método parte do princípio de que as nossas crenças, os nossos pensamentos e as nossas emoções tóxicas que a gente não libera, cria a nossa realidade, cria as experiências que a gente vai viver nas várias áreas da nossa vida e principalmente as doenças físicas que a gente acaba acumulando no corpo, as doenças, os sintomas desconfortáveis, as dores. Então, esse método, essa filosofia da Luíse parte do princípio que tudo que a gente, entrando agora mais especificamente na área da saúde, tudo que a gente vivencia de doença ou de sintoma desconfortável, dor e etc., no corpo, ele é causado por um padrão de pensamento. E como a Luíse diz, uma das frases mais famosas dela, né? É só um pensamento e um pensamento pode ser modificado. Então, quando a gente consegue modificar isso e liberar essa emoção tóxica, né, que está por trás disso, o sintoma ele é mais facilmente liberado do nosso corpo. E aí é quando ela fala que a gente libera a raiz, não só o sintoma, não só o que está na superfície, mas a raiz, o que está causando o corpo a criar, né, aquele sintoma ou aquela doença. Sim, maravilha. E como é que ela se curou do próprio câncer? Como foi esse processo para ela? A Louise Hay, bom, quem já leu o livro dela é bem famoso, chama Você Pode Curar Sua Vida, né? Ela conta a história dela no final, então pode ser que algumas pessoas que estejam assistindo a gente já tenham algum conhecimento da história dela, né? Mas a Louise, ela sofreu um abuso sexual do padrasto dela, dos 5 anos de idade até os 15 anos de idade. Então, ela ficou 10 anos seguidos sofrendo esse abuso sexual dentro da própria casa. Ele era um homem super violento, também espancava a própria mãe dela. Então, imagina o que foi essa infância, né, para Luísa. E aí, com 15 anos de idade, ela fugiu. Ela não aguentava mais, ela já tinha condição de fugir, né? E aí ela fugiu, acabou indo parar em Nova York, enfim, só para encurtar a história. E ela deu um jeito lá de sobreviver. Ela era uma mulher muito bonita, então ela foi trabalhar como modelo de costura, enfim. E ela estava ali vivendo a vida dela, acabou casando, foi para um casamento que acabou não dando muito certo. E aí, quando ela tinha se separado, ela estava procurando compreender um pouquinho melhor as questões da vida dela, o porquê que as coisas aconteciam daquele jeito. Quando ela diz que ela, pela primeira vez, ouviu o sininho interno, né? Que nada mais é do que a nossa intuição, né? Quando ela recebeu um convite para participar de uma palestra em que diziam que os nossos pensamentos criavam a nossa realidade. E ela falou, nossa, eu nunca parei para pensar nisso, mas eu senti o sininho interno batendo. E ela resolveu ir. Quando ela chegou nessa reunião, ela ouviu pela primeira vez que as doenças físicas são causadas por padrões de pensamento. E ela resolveu estudar assim, muito. Ela mergulhou e ela virou a maior especialista nessa época, né?
em padrões emocionais que causam doenças no nosso corpo. E ela escreveu um livro que chama Cure Seu Corpo. É o livro que é o primeiro livro dela, né? Meu livro de cabeceira, ó. Isso, exatamente. Então, você sabe que ele é um dicionário, basicamente, né? De A a Z das doenças, os padrões de pensamento que causam as doenças e as afirmações, que ela chama de tratamento, né? O tratamento metafísico, para, então, remover isso, né? A partir da raiz da causa. Bom, ela, então, virou palestrante, né? Desse tema pelos Estados Unidos, e 5 anos depois que ela já estava falando sobre isso, ensinando as pessoas e já estava até fazendo atendimento individual, ela descobriu que ela estava com câncer e ela sabia que o padrão que cria o câncer é um ressentimento. E aí, segundo as próprias palavras dela, né, um ressentimento que você vai mantendo no corpo durante anos, você não libera aquilo, e aí ele começa a borbulhar, você continua não olhando para ele, até que ele começa a comer o próprio corpo, que são as células tumorais, né? E ela descobriu que ela estava com um câncer vaginal. Então, aonde que ela estocou o ressentimento dela? Com todo aquele abuso sexual que ela viveu, né? Então fazia muito sentido, por um lado, né? Por outro, ela falou, poxa, justo eu, que ironia, né? Justo eu que estou aqui há 5 anos disseminando essas ideias, né? E aí ela diz que ela teve 2 opções, entrar em pânico ou pensar, é uma grande oportunidade de eu aplicar em mim mesma e vivenciar isso que eu estou contando para as pessoas, porque eu saber, na teoria, não é suficiente para que isso seja de fato removido no meu corpo. Eu sei na teoria, eu estou ensinando as pessoas, mas eu até agora não vivenciei o que eu estou explicando. Eu até agora não removi esse ressentimento pelo meu padrasto. Então ela se afastou de Nova York, ela foi para um lugar bem bonito aí, como tá o seu cenário aí atrás, bem perto da natureza, enfim. E aí ela vivenciou o método dela, né? Então ela viveu vários exercícios para descarregar toda aquela raiva que ela sentia, né? Porque a gente saber viver a raiva da forma saudável é muito importante, não é para engolir a raiva, né? Então ela conseguiu liberar aquela raiva, conseguiu acessar o perdão, conseguiu entender, claro, isso não é simples, é um desafio, né? Mas ela conseguiu entender que aquele homem tinha tido uma infância brutal, ele foi brutalmente abusado fisicamente pelos pais, ele foi maltratado, ele levava muita surra, né? Ele foi espancado pelo pai dele, e ela foi descobrir, ela foi estudar a infância dele, que é o que ela diz, né, no livro dela que a gente deve fazer, mas ela não tinha feito, né? E quando ela viu que tipo de infância que ele tinha vivido, ela entendeu, ela conseguiu compreender. Não tinha como ele fazer nada diferente, porque aquela era a referência dele. Aquilo é o que ele sabia, né, como referência de como tratar uma criança, né? Infelizmente. Então ela diz que assim, tá todo mundo fazendo o melhor que dá, com a consciência que tem e com os recursos emocionais que tem. Sim. Né? Então ela conseguiu acessar esse lugar do perdão, conseguiu, né, perdoar. E aí ela diz que ela é muito a favor dessa coisa da complementariedade dos métodos, né? Então, ela não foi só o método dela, ela também fez uma grande mudança em alimentação, enfim, ela também contou com a ajuda de outros profissionais, né, ali da saúde holística, vamos dizer assim. E quando ela voltou para a cidade, né, depois desse tempo vivendo, né, vamos dizer, essa desintoxicação de emoções, ela disse que quando ela voltou no médico, ele disse para ela o que ela já sabia, né? Que realmente não tinha mais sinal de tumor. Foi quando a Louise ficou muito famosa. Aí o livro dela foi parar na lista dos best-sellers, né? Do New York Times por várias semanas. Ela foi na Oprah. Foi quando ela realmente assim estourou, porque ela conseguiu, na verdade, sem querer, né? Comprovar no próprio corpo dela que sim, é possível. Da mesma forma como a gente cria as doenças, a gente pode descriá-las, se a gente souber como fazer isso. Uhum. Que legal. E é muito interessante a história dela, porque também na década de 70 foi onde o Dr. Hammer começou a desenvolver a nova medicina germânica. Ele também teve um trauma muito intenso na vida dele, onde o filho dele foi assassinado. E logo depois disso, ele teve um câncer no testículo. E aí ele falou, poxa, tem que ter alguma conexão, né? Como é que eu perco meu filho e instantaneamente eu desenvolvo um câncer no meu testículo que está relacionado com a minha procriação, né? E a partir daí que ele começou a desenvolver todo um estudo. E casa perfeitamente com o que a Luiz fala, né? Porque se eu não consigo resolver aquele problema, se eu não mudo, né, uma chavinha, não mudo aquele pensamento
sobre aquela experiência que eu vivenciei, o meu corpo vai realmente produzir uma doença. Agora, se eu consigo, através, por exemplo, dessas frases de afirmação, né, eu consigo passar por aquele problema, o meu próprio corpo se cura. Então, eu entendo como um casamento perfeito, né, porque o Dr. Hammer explica que toda experiência ela atinge a gente em 3 níveis, né? A psique, que é a emoção que eu sinto naquele momento. Existe uma captação pelo meu cérebro, dependendo da emoção que eu senti, uma parte do meu cérebro vai captar aquela informação, e dependendo da intensidade, né, e da emoção que eu senti, uma parte do meu corpo vai somatizar um problema, que é exatamente, né, se eu consigo identificar tudo isso, por exemplo, estou com um problema na minha coluna, né, seja qual for a doença, né, o que aconteceu? Bom, estou sentindo uma desvalorização, uma impotência, e isso vai afetar a minha coluna. Se eu trabalho com essas frases de afirmação, eu posso passar por aquela situação, né? Mudar esse padrão de pensamento e passar por isso. E quais são os padrões de pensamento por trás das dores na coluna e as respectivas afirmações? Né? Separando a coluna na parte cervical, na parte torácica, na parte lombar. Porque eu pergunto isso porque o meu dia a dia é muito eu trabalho muito com a coluna das pessoas, né? A partir da coluna desenvolve praticamente todos os problemas. Então, como que ela trabalhava essa questão das dores, das doenças relacionadas à coluna? É muito, muito curioso, né? Porque sempre que eu faço uma palestra, e aí geralmente eu abro, né? Tem um momento que eu abro para as pessoas poderem perguntar sobre os próprios sintomas, né? E sempre o que mais vem é coluna. Sempre. Né? Então, vamos lá. O que a Luíse fala? A coluna, de uma forma geral, ela representa a nossa sensação de suporte, de amparo. Tá? Isso de uma forma geral. Tá? Só que ela vai dividir a coluna eu vou falar, claro, eu não sou fisioterapeuta, então eu vou falar de uma forma num português um pouquinho mais simples, de parte de cima, do meio e de baixo. Então ela divide nessas 3 partes, né, a coluna. Então, vamos começar então pela parte de cima. A parte de cima, então, que seria cervical, né, se me corrige se eu estiver errada. Tá ligado a uma sensação muito profunda de falta de apoio emocional dos outros. Então é muito assim, meu marido não me entende, não me dá apoio, minha mulher, né? Meu chefe não me compreende, não sinto que eu tenho um suporte, um apoio dele. Então, geralmente, quando a pessoa está com algum problema nessa área, o que a Luíse sugere é uma reflexão sobre o que você está sentindo, a falta de apoio de quem, né, que você está sentindo. E ela sugere uma reflexão que você não é apoiado somente, né, pelas pessoas que estão à sua volta e com quem você se relaciona. Você é apoiado pela vida. Você é apoiado pelo universo de uma forma muito ampla, né? Então não existe motivo para você se sentir desamparado, né? E aí, para essa parte em específico, né, das costas, para quem tem esse problema na coluna, ela sugere a seguinte afirmação: eu me amo e me aprovo, eu sei que a vida me ama e sempre me suporta. Então, eu me amo e me aprovo, e eu sei que a vida sempre me ama e me suporta. Porque eu posso, naquele momento, estar sentindo que meu marido não está compreendendo muito bem. Mas eu tenho certeza que a vida sempre me suporta, eu não vou precisar somatizar isso na minha coluna. Sim. Uma questão de confiança, uma confiança maior. Já a parte do meio, a parte média da coluna, ela diz que está geralmente relacionado com culpa. Pode ser consciente ou não, tá? Então, tem até uma palestra dela em que ela fala só sobre isso, né? Sobre as partes do corpo e as doenças. Ela fala assim que quando alguém chegava para ela nos atendimentos individuais, né? Falando, eu tenho muita dor nessa parte da coluna. Ela falava assim, tá, o que você está carregando aí? Quem do teu passado você está carregando aí, né? Nessas costas que você tá com aquela sensação de sai daí, né? E aquilo não sai. Então pode ser uma sensação de culpa, de você se sentir culpado ou você está culpando alguém, tá? Mas sempre tem relação com um passado. Passado que tá ali ainda pesando nessa parte das costas, tá? Então, a afirmação nesse caso, para essa parte da coluna eu liberto o meu passado, eu tô livre para seguir em frente com amor e com todo o meu coração. Então, eu liberto o meu passado, eu perdoo o passado e agora eu me sinto livre para seguir em frente, para seguir minha vida adiante, com todo o amor e com todo o meu coração. E assim, Rodrigo, os relatos que eu recebo, tanto nos atendimentos individuais que eu faço, quanto conversando mesmo, né, em palestra,
e quando a gente, né, conta isso, a pessoa fala, puxa, faz todo sentido com algo que eu estou vivendo, né? Isso é uma coisa importante de falar. Às vezes a gente tem essa sensação de fazer uma relação imediata, né? De falar, nossa, faz todo sentido, é isso, né? E às vezes a gente precisa de um tempo maior para buscar, né? Principalmente se está no inconsciente. Se está no inconsciente, a gente precisa de um tempo maior para conseguir acessar e aquilo vir para o consciente e a gente entender, tá, qual é a situação em si que está me causando isso, né? O importante é fazer a afirmação, que a Luísa chama de tratamento, né? Que são essas afirmações que a gente está comentando, independente se você é consciente ou não. Mas o fato de você estar disposto a liberar aquilo que precisa ser liberado é o primeiro passo e é o mais importante para que, segundo a Luísa, as energias curativas do universo possam fluir através da gente. E a gente está disposto, tá? Então, vamos para a parte inferior da coluna, né? A lombar. A parte inferior da coluna, e é engraçado quando eu falo isso em palestra, porque geralmente as pessoas fazem uma carinha de ops, né? Faz um sentido. Está geralmente relacionado com medo do dinheiro. Pode ser uma falta de suporte financeiro, um medo de que o dinheiro que você tem pode acabar, ou um medo de você não ganhar o bastante, mas geralmente está relacionado com o tema dinheiro. Tá? Então, aí, a afirmação que ela sugere nesse caso, né? Então, confio no processo da vida. Tudo que eu preciso vem a mim. Eu estou em segurança. Né? Então, estou sempre amparado pela vida. E aqui ela sugere muito uma reflexão sobre como o universo é abundante, né? Então, se você parar para pensar, vamos contar os grãozinhos de areia na praia? Não dá, né? Vamos contar as ondas do mar? Não dá. A gente vive num universo que é muito abundante, né? Existe muito mais comida disponível, muito mais alimento disponível aqui, né, nesse universo, nesse planeta, do que as pessoas poderiam consumir. E sim, é verdade que algumas pessoas estão passando fome, mas isso não tem nada a ver com a falta de alimento que o universo provê. Isso tem a ver com a criança, infelizmente, com o que ela aprendeu ali na infância dela, né, de que provavelmente ela não tem acesso àquilo com facilidade, ela acredita naquilo, e tudo que a gente acredita se torna realidade, né? Mas se a gente fizer uma reflexão de que a natureza do universo ela é abundante, vamos contar quantas folhinhas de árvores a gente tem numa floresta, né? É uma abundância muito grande, né? Então a gente precisa se conectar energeticamente com essa verdade, né? Essa coisa de que a ideia da escassez, ela não é natural. O que é natural, né, desse universo enorme é a abundância. Quando a gente aprende a confiar nisso, né? Então, como ela sugere aqui, né? Tudo que eu preciso vem a mim. Ponto final, né? Provavelmente vai ficar um pouco mais fácil para o seu trabalho como fisioterapeuta de liberar essa dor na lombar da pessoa. Sim, com certeza, com certeza. Porque não tem como, né? A gente trabalhar só o corpo e não trabalhar a cabeça. Tá tudo conectado, faz parte do mesmo sistema, né? Não tem como. Sem dúvida. Que todos os profissionais, né, pudessem pensar dessa forma, todo mundo ia ganhar muito. Pois é, exatamente. Infelizmente, ainda muitos profissionais enxergam o corpo daqui para baixo, né? Exato. É muito complicado de você tratar, porque o corpo é um sistema todo, né? São várias engrenagens ali funcionando perfeitamente, né? Então, a gente só precisa dar o estímulo correto, mudar a chavinha, né? Exato. E aí é um bom caminho para a gente estar se curando. E se a pessoa puder fazer ao mesmo tempo, né? Então, receber o tratamento fisioterapêutico, né? E ao mesmo tempo conseguir trabalhar nessa crença, nesse padrão de pensamento que está ali causando aquele problema, poxa, a cura da pessoa vai ser muito mais rápida. Com certeza. Né? Então, Luiz, uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Eu até ganhei esse livro de um paciente meu, porque a gente estava conversando e eu explicando alguns conflitos relacionados ao próprio processo que ele estava vivenciando. Ele falou, nossa, eu tenho um livro que você vai gostar muito. Isso já faz, sei lá, acho que uns 10 anos atrás. Olha! Você vai gostar muito do livro, porque fala muito desses significados emocionais, né, tal. E desde então, esse livro está sempre comigo, né? É muito importante para que a gente possa entender o que está realmente acontecendo com o nosso corpo, né? É muito incrível. Sim, com certeza. É um livro para ter sempre, né, junto da nossa bolsa, da nossa mochila, para ter sempre ali com a gente, né? É muito bacana. Deixa eu tirar fazer uma outra pergunta. Como que ela desenvolveu essas afirmações? Tá.
Na verdade, a Luísa estudou, por isso que ela sempre fala que ela acredita nessa junção, né, dos conhecimentos. A Luísa estudou muitos autores diferentes, né? E aí ela, na experiência dela, então quando ela começou a fazer, ela começou toda essa carreira, vamos dizer assim, né, no mundo metafísico, com atendimentos individuais, né? Então assim, ela foi estudar vários autores, então ela não foi estudar uma fonte só. Uhum. Ela mesma, como autodidata, fez uma compilação desse conhecimento e ela fez um experimento prático, né? Então, ela foi chegando a essas conclusões dessas afirmações e ela foi modificando ao longo do tempo, né? Conforme ela foi aplicando isso nos clientes, né? Ela não chamava de paciente, chamava de cliente, né? Nos clientes dela. Então, ela foi chegando, ela foi compilando, ela fala que ela foi lapidando essas afirmações, esses padrões de pensamentos positivos para neutralizar os padrões de pensamento problemas, né? Conforme ela foi testando na prática. E aí tem uma coisa muito legal para comentar aqui, tem um livro dela que você ia amar, Rodrigo. Vou aproveitar aqui no meio da entrevista para te recomendar. Chama Está Tudo Bem. Está Tudo Bem. É um livro escrito por uma neuropsiquiatra, uma médica, em que ela testa, porque a doutora Mona Lisa, né? Ela conta que ela começou a receber lá os pacientes dela. E os pacientes alguns pacientes, né, começaram a seguir os tratamentos da Luísa e começaram a melhorar. Ela começou a diminuir a dose da medicação. E ela falou, peraí, né? Não é possível que isso esteja acontecendo, né? Tem alguma coisa aí, de fato, que funciona. E aí ela foi fazer toda uma pesquisa científica do trabalho da Luísa, ela pegou esse dicionário todo aqui e ela, como médica, como cientista, foi fazer uma pesquisa e ela comprovou na prática que 90% das vezes, 90% é muito alto, né? 90% das vezes eram sim aqueles padrões de pensamento que estavam por trás daqueles sintomas físicos. Então, tem muita gente que pergunta por evidência científica e esse livro é um livro cheinho de evidência científica. Então, só para complementar, porque é muito legal também. Porque muita gente fala assim, não, isso aí é muito místico, é muito, né, muito... Não, existe uma ciência por trás de tudo isso, né? Não, hoje existe a física quântica, né, que são físicos, né, que estudam isso, que conseguem comprovar isso de uma forma muito mais, vamos dizer, científica, né, porque tem gente que precisa mesmo, a gente brinca os cabeções, né? Exatamente. A evidência científica, né? E eu acho que a melhor evidência científica que a gente pode ter é a gente fazendo teste na gente mesmo e vendo na nossa própria vida, né? Então, quando a gente está enfrentando um desafio, a gente fala, tá, eu não tenho nada a perder, né? Deixa eu pegar o que essa mulher aqui está recomendando e eu vou fazer, eu não tenho nada a perder. Eu falo para meus pacientes, eu falo assim, você não precisa acreditar em mim, apenas experimente. Experimente, veja se funciona. Se funcionar, ótimo, maravilha. Se não funcionar, tudo bem, põe o livro na gaveta, né? Não tem problema. Você não tem nada a perder, você não está causando nenhum prejuízo para você, não tem nada, né? Você não está correndo nenhum risco, né? E aí, quando a gente percebe na pele, né, na nossa experiência, que realmente faz todo sentido, pronto, a gente não precisa de livro de evidência científica de médico nenhum. É verdade. É verdade. Muito bom. E como é trabalhar com o método dela aqui no Brasil? É uma experiência muito, muito rica e muito... Eu me sinto muito grata, Rodrigo. Eu tinha uma carreira que não tinha nada a ver com isso. Eu trabalhava aí no meio das multinacionais, com comunicação, marketing. Mas senti esse chamado, eu tive contato com o livro da Luísa quando eu completei 13 anos, né? Muitos anos atrás, não precisamos falar quantos, né? Quando minha mãe teve um câncer e ela ganhou esse livro de presente e eu vi o título, né, Você Pode Curar Sua Vida, e pensei, nossa, né, tô sentindo um chamado para ler esse livro. Eu devorei o livro em 2, 3 dias e nunca mais larguei a Luísa. Minha mãe se curou, tá maravilhosa hoje em dia, né? Legal. Fiquei com ela e fui falando, mãe, olha aqui, você tem que fazer esses exercícios que estão nesse livro para esse câncer não voltar em outro órgão. E ela fez. Ela também é super, né, fã de carteirinha de Louise Hay desde essa época. E eu nunca mais larguei a Louise. Quando eu senti que minha vida não tinha um propósito maior, que estava faltando, né, um propósito maior, e eu encontrei essa possibilidade, né, desse treinamento com a equipe dela lá nos Estados Unidos para poder aplicar o método dela, eu na hora pensei, nossa, é tudo que eu mais queria. Me fiz uma seguinte pergunta, né? Eu não precisasse ganhar nenhum real para sobreviver. Não precisa, né? O que eu faria do meu tempo livre? O que eu faria com a minha vida? Eu pensei, nossa, eu amaria,
né, passar adiante os ensinamentos da Louise Hay, fazer com que isso chegasse num número maior de pessoas, porque eu sei que minha mãe está viva hoje, porque ela viveu isso na pele, né? E aí eu pensei, poxa, mas será que isso é tão impossível assim, né? E aí fui fazer o curso dela e assim, graças a Deus, Rodrigo, e você deve sentir isso também no teu dia a dia, né? Tem muita gente despertando para Sim, essa muito. verdade, né? De que a gente tem um poder dentro da gente muito grande e que a gente geralmente abre mão desse poder, né? Quando a gente acha que a gente é uma vítima que não tem nada que possa fazer para sair daquela situação. Né? Eu vida, os céus, o azar, é assim porque eu sou assim, né? Eu fui destinado a ter problemas de saúde, fui destinado a ter problemas de relacionamento. E não é verdade, né? Então as pessoas estão despertando para esse poder que tem dentro delas, né? E a gente pode ver isso nessas várias terapias holísticas que existem hoje, né? Theta Healing, barra de Axis, enfim, por aí vão inúmeras, né? Então, eu fico muito feliz de ver um número cada vez maior de pessoas querendo testar, participando dos workshops. A Louise criou um workshop de 2 dias para que as pessoas possam vivenciar o método dela na prática, né? Que foi o que ela foi vivenciar quando ela se curou do câncer, quando ela falou, a teoria sozinha não leva a gente para lugar nenhum, né? A gente tem que aprender como aplicar, né? Então, a procura das pessoas tem superado as minhas expectativas, então isso é maravilhoso, né? Porque a gente faz um trabalho com muito amor e a gente recebe de volta, né, a cura das pessoas, né? Sim. Não só física, mas, né, emocionais, enfim. Então, é muito gratificante, que eu tenho certeza que é um pouco do que você sente, né? Sim, Poder é colaborar exatamente com isso. as Exatamente pessoas, isso. né? Acho que não tem preço que pague a pessoa falar que tá bem, que se curou, que tá melhor. Enfim, é algo que para mim é a minha missão de vida, né? Faz parte da minha missão de vida. Então, Uhum, fico muito feliz de ter pessoas também como você, né, ajudando as outras pessoas a se despertarem, né? Porque é autorresponsabilidade, né? Enquanto eu não me responsabilizo pela minha própria vida, né? Quando eu não desperto esse meu próprio poder, não tem como, a gente não sai do lugar, né? E com certeza. é muito interessante ter pessoas, né, ajudando as outras pessoas a se despertarem, a ajudar nesse processo de cura. Com Legal. certeza, com certeza. Seguimos juntos nessa missão, né? Com certeza, com certeza. No meio da entrevista você já deu várias dicas aí, várias coisas que podem ajudar bastante. Mas qual é uma dica que você daria para as pessoas que estão assistindo o vídeo aqui, para que elas possam superar algum problema ou dar o primeiro passo, enfim, algo que pudesse ajudar? Tá. Eu acho que a principal dica, que é para todos os casos, tá? Não importa se a pessoa está enfrentando um obstáculo com relação à saúde, ou com relação a relacionamento, ou com relação à prosperidade financeira, não importa a área, tá? Mas o X da questão, para todo mundo, geralmente é o mesmo, que é entrar em contato com o amor que a gente tem pela gente mesmo. Né? Quando a gente se ama de verdade, aí eu não tô falando daquela autoestima superficial, das redes sociais, e ai, olha como todo mundo é feliz, não. Tô falando do amor e do auto-amor e auto-respeito de verdade. Tudo na nossa vida flui com muito mais facilidade, né? Então, uma reflexão que eu sugiro nesse sentido, né, que você está pedindo para quem tem filho, ou para quem não tem filho, pensa na pessoa que você mais ama na tua vida, tá? Se você não tem filho. Se você tem filho, então pensa no teu filho, né? Como é que você faz para estimular o teu filho para que ele tenha uma vida maravilhosa, né? É aceitando o teu filho tal como ele é e não como você gostaria que ele fosse. É acolhendo as necessidades dessa pessoa, né? E estimulando o que ela tem de melhor para ela se sentir confiante, né? É ensinando para ele que ele pode errar porque é errando que se aprende. Claro, né? Colocando limites para que ele se dê conta dos direitos dos outros, né? Mas é tendo para essa pessoa um olhar de amor que acolhe, que ampara, que incentiva, né? Por que não fazer a mesma coisa com nós mesmos? Então tá na hora da gente se amar e se tratar com carinho e com respeito, como a gente faria com um filho pequenininho ou com a pessoa que a gente mais ama no mundo, né? Então a gente geralmente fala para a pessoa que mora com a gente, né? Ai, quando a gente antes de dormir, né? Eu te amo, boa noite. Tenha uma ótima noite de sono. Boa noite, eu amo você, né? Por que a gente não fala isso pra gente na frente do espelho?
né? Então, eu acho que essa é uma dica que é universal e que fica para reflexão de quem estiver assistindo a gente. Maravilhoso, maravilhoso. É isso, Renato. Muito obrigado pela esse bate-papo, pela essa conversa. Foi muito legal ouvir você, o seu trabalho. É algo que realmente pode ajudar muita gente, né? Inspirador. É muito bacana ter pessoas caminhando, acho que paralelo, né? Com o que eu venho fazendo também. Então, mais uma vez, te agradeço de todo o coração mesmo. Obrigado, obrigado, obrigado. Espero que a gente possa encontrar aí outras vezes, que a gente possa fazer talvez até um trabalho ao vivo aí, né? Nossa, seria maravilhoso. Seria mesmo, porque acho que casa muito bem com o que eu venho fazendo aí também. Perfeito. Eu que agradeço, Rodrigo, o convite, o fato de você ter me acessado, ter se interessado e ter feito o convite, e que a gente tenha cada vez mais profissionais como você, né? Querendo integrar essas várias áreas e quem ganha, como a gente falou, né? É sempre o paciente. Sem dúvida. Tá bom, obrigado, viu?